Olá, amigo do canal Solilóquio. Vamos dar continuidade à linhagem dos reis de Portugal? No último vídeo, vimos as aventuras de Dom Sancho II, um rei muito embrenhado nas obrigações militares, mas aparentemente um administrador repreensível, que acabou deposto em favor do seu irmão Afonso III. Nascido em Coimbra em 5 de maio de 1210, Afonso III não era o herdeiro aparente ao trono, pois era o segundo filho de Afonso II. Ocorreu na França que morreu o rei Luís VIII, enquanto o filho dele ainda era menor, e a regência caiu nos ombros da rainha consorte Branca de Castela, irmã de Urraca de Castela, que foi esposa de Afonso II. Simplificando, Branca, a regente francesa, era tia de Afonso III e, aproveitando o poder que tinha, ela decidiu casar seu sobrinho com Matilde II, condessa de Bolonha. Dessa forma, Afonso se tornou conde de Bolonha, estando a serviço de seu primo, o rei Luís IX da França. Como analisamos no vídeo anterior, Afonso de Bolonha foi convidado pelo Papa Inocêncio IV para tornar-se rei no lugar de seu irmão Dom Sancho II, o que lançou o país numa guerra civil que findou em 1248, com a morte de Sancho II. Com o irmão morto, não havia mais lados para os portugueses lutarem, e Afonso de Bolonha tornou-se Afonso III, quinto rei de Portugal. A conquista portuguesa, iniciada por Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, teve seu desfecho só agora com seus bisnetos Sancho II e Afonso III. Com a ajuda da Ordem de Santiago, Afonso deu em 1249 o golpe final sobre Faro e regiões restantes do Algarve, ainda sob a autoridade dos mouros. Por isso, Afonso III passou a usar o título de Rei de Portugal e do Algarve e concedeu o Algarve à Ordem de Avis. Um ano depois, Afonso III reuniu as cortes em Guimarães, pois os bispos ainda reclamavam de banditismo em Portugal. Algo muito comum ali no reinado de Sancho II, mas que o levou à deposição. Ora, se o irmão havia perdido seu trono por causa do assunto, seria temerário da parte de Afonso III não dar importância ao assunto. Nesse mesmo ano, o rei concedeu o castelo de Albufeira à Ordem de Avis. Tratava-se de uma fortificação localizada no topo de escarpa no extremo sul do Algarve, facilmente defensável e, obviamente, difícil de ser tomada. O Algarve estava dominado, mas agora era reclamado pelo rei Afonso X de Leão e de Castela, que dizia que aquelas terras lhe pertenciam, a despeito de terem sido conquistadas por Portugal. Como assim Afonso Castelhano? Não foi o Afonso Português que conquistou o lugar? Bem, ocorreu que com a desagregação do Califado Almohada, os muçulmanos na Península Ibérica formaram reinos menores e independentes, as taifas. A taifa de Niebla anexou o Algarve, tanto é que o emir de Niebla se proclamou também emir do Algarve. Já que pelas armas o emir não podia impedir o avanço português, ele se fez vassalo do rei castelhano, o que trazia todos os seus domínios para a esfera de autoridade de Afonso X, o que incluía o Algarve. Por isso, o rei português era na prática o conquistador daquelas terras, mas o castelhano se dizia soberano do lugar por direito. Não era sem motivo que Afonso III de Portugal se intitulava Rei de Portugal e do Algarve, já que queria deixar bem claro para o resto do mundo quem de fato mandava no pedaço. Essa situação levou o Papa Inocêncio IV a exortar os dois reis a resolverem pacificamente a questão, e foi o que eles buscaram fazer. Na Conferência de Chaves, Afonso X de Castela chegou para Afonso III de Portugal e disse: "Ô genro, vamos fazer assim, ó. O Algarve é teu, mas tu me deixa no usufruto dele até o teu filho, o meu neto, fazer 7 anos. Daí eu devolvo o Algarve pro meu neto, teu filho." Afonso III respondeu: "Mas tu nem é meu sogro." "Ainda não, mas a partir desse acordo que estamos fazendo, vou ser, se você casar com a minha filha Beatriz. Quer dizer, tu já é casado, mas... Bom, a proposta tá feita." "Não dá nada", respondeu Afonso III. "A Matilde II, a condessa de Bolonha, não me deu filhos. Eu preciso de herdeiros para o trono. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anular o casamento com ela e vou casar com a tua filha então." Acordo feito.
O fato de Dom Afonso III já ser casado com Matilde II, condessa de Bolonha, não o impediu de contrair novo matrimônio. Em dezembro de 1253, Afonso III lançava a Lei da Almoçataria. Ficava proibida a exportação de cereais e metais preciosos, além de haver um tabelamento nos preços. A crise agrícola causara aumento nos preços e fome. O ano de 1254 começou com um protesto de Dom Afonso III contra Afonso X de Castela, que nomeara um bispo em pleno território português, no caso em Silves, no Algarve. No mesmo ano ocorreram as afamadas Cortes de Leiria. Dentro das muralhas de Leiria, representantes do clero e da nobreza reuniram-se com o rei para um pacto político, reforçando as obrigações da coroa para com os súditos e vice-versa. As Cortes de Leiria são o embrião de um parlamento, um evento marcante no sentido de subornar rei e nobres a um acordo entre si. Com Afonso, Portugal sofreria uma mudança que marcaria a história do país no que se refere à sua capital. Lisboa era uma cidade dinâmica e próspera, mas muito perto do sul mouro. Só que com a conquista do Alentejo e, por fim, do Algarve, esse perigo deixou de existir, e Afonso III começou a transição da sua capital, de Coimbra, para Lisboa. Nesse meio tempo, um problema começou a ganhar força. Matilde de Bolonha, a primeira esposa do rei, acusou Afonso III de bigamia ante a Cúria Romana. O Papa Alexandre IV, então, lança uma bula papal acusando o rei de adultério. Mas o problema se resolveria sozinho, já que Matilde morreria em 1258. Nesse mesmo ano, o rei promoveria novas inquirições gerais, colhendo informações sobre vários locais e verificando se os nobres não estavam usurpando direitos e bens da coroa. Em 1261, nas Cortes de Coimbra, o rei Afonso III cria o cargo de Meirinho-Mor, que coordenaria os meirinhos regionais. Afonso procurava garantir que a justiça emanasse da coroa e por ela fosse supervisionada em todo o território português, impedindo abusos de nobres locais sobre o povo. No mesmo ano, nascia Dom Dinis, próximo rei de Portugal, numa situação incômoda de poder ser considerado bastardo, já que era fruto de segundo casamento não reconhecido pelo Papa. Um problema que, de novo, o tempo solucionou, pois o Papa Alexandre IV morreria naquele ano e, em 1263, Urbano IV, novo Papa, daria seu reconhecimento ao novo casamento e reconheceria os filhos de Dom Afonso III com Beatriz de Castela como legítimos. O rei continuava melhorando a estrutura judiciária, criando um corpo de leis processuais que regulava os mecanismos de justiça. Nesse ano, aconteceu então o Tratado de Badajoz, que deixou bem demarcada a fronteira entre Portugal e Castela, o rio Guadiana, da Foz do Caia para o sul. Além disso, o tratado legitimava definitivamente o Algarve como posse portuguesa. A partir de 1274 ou 75, o rei não saía mais de Lisboa. Ao que parecia, estava doente. Mas ele ainda pôde ver o único Papa português a assumir a Cúria Romana, o Papa João XXI. Já prevendo a proximidade do seu fim, Dom Afonso III entregou o governo ao infante Dom Dinis e morreu um ano depois. Acabava então o governo de um rei de visão extraordinária para a época, que promoveu a criação dos representantes dos comuns, além da nobreza e do clero, o fim das prisões preventivas, de modo que a partir de então, todas as prisões tivessem que ser primeiro apresentadas a um juiz para determinar a medida de detenção, e também ele criou uma inovação fiscal, como a negociação de impostos extraordinários com classes mercantis e tributação direta da igreja, em vez de ficar degradando a moeda. Aguarde. Em breve o canal Solilóquio voltará para contar as peripécias de Dom Dinis, filho de Dom Afonso III.